muito maravilhoso, né? Um dia que tem a cruzada da nossa Igreja Brasil para Cristo. Nós somos felizes por isso. Vendo a presença dos homens de Deus, aqui nosso pastor Antônio, nosso pastor Zé Francisco, a bênção do céu, né? Não podemos falar pessoalmente todos eles, né? Mas quero dizer que Jesus ama todos nós que estamos aqui, viu? E os que estão nas suas casas também. Deus, essa noite eu orando, e Deus já me mostrava a irmã Sandrina louvando um corinho aqui, né? Ali minha esposa, eu falei, eu vou bater palma para Jesus. Eu sempre uso meus mãozinhas desocupadas no culto, para mim bater palma para Jesus, sabe? Eu vendo ali a missionária Eva batendo palma para Jesus, e eu acompanhei também, porque é bom, irmão. E ela disse, tu sabe se a Sandrinha está lá? Eu digo, ela está. Glórias a Deus. Então é maravilhoso, meus irmãos. Eu aqui representando o tanque dos batistas, né, pastor? Graças a Deus, nosso evangelista Zacarias e todo o corpo de obreiro que está aqui, graças a Deus. Eu irei deixar um versículo da palavra de Deus também. Mateus, eu vejo alguma coisa, você também vê alguma coisa, e o nosso Deus vê tudo. Não sei o que Deus está vendo, Deus é quem sabe. Eu sei que quando falou da cruzada, Deus já me deu esse versículo para me ler, então eu tenho que ler, não é verdade? Estamos aqui para obedecer a ordem do Senhor Jesus. Mateus 11:28, e diz bem assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, como só esteja a sua vida. Glória a Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está aí, meus amados irmãos. Eu não sei o que Deus quer falar nessa noite, mas uma coisa eu te digo, que muitas das vezes nós convidamos nossos amigos, né? Faz um convite, né? E nós não tem recompensa quase nenhuma para ele, é muito pouca recompensa. E aqui o nosso Deus faz um convite e uma promessa ao mesmo tempo, bem diferente daquelas que a gente fazia para ir para o Canindé, para Aparecida do Norte, né? É um convite e uma promessa ao mesmo tempo. É um chamado e uma recompensa, que nem eu posso fazer, nem você talvez pode fazer. É aliviar o fardo de alguém assim. E Jesus diz, e Jesus faz. Eu quero dizer uma coisa nessa noite para a igreja. Todos esses louvores que nós estamos vendo lindo aí, todas essas bênçãos do Senhor que nós temos recebido, todas as bênçãos que nossas famílias têm recebido através das nossas orações, todas elas só é porque nós atendemos esse convite do Senhor Jesus. Vem tudo depois do convite do Senhor Jesus, viu, meus irmãos? Então, buscar Jesus Cristo, atender o convite dele é mais importante do que todas as coisas, porque todas as coisas vêm depois, e Jesus em primeiro lugar. Amém, Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus, na Fátima. Glória a Deus. Deus abençoe o Senhor Alberto, essa palavra maravilhosa. Vamos ouvir a nossa irmã Fátima, cantora, louvando o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Onde está a geração eleita que vai morar no céu? Eita, povo escolhido por Deus, né? Como é bom, Senhor, estar aqui nessa noite, Senhor. Como é bom ser uma das que o Senhor escolheu para ouvir o chamado dele, para ouvir a voz dele. Ao ouvir esse versículo que o irmão, o dirigente lá do Tanque dos Batistas acabou de ler, lembrei do dia que eu aceitei Jesus. Foi com essa mensagem, foi com essa palavra: vinde a mim. E eu estava tão cansada, tão exausta de lutar sozinha, que eu não tive dúvida. Convido você para ouvir a voz do Senhor nessa noite. Talvez você também esteja cansado, talvez você também esteja precisando ouvir a voz do Senhor. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta.
de majestade, ela dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. No meio do
Meus irmãos, vamos dando continuidade ao nosso culto, à nossa cruzada. Queria chamar os jovens local, da congregação local, aqui do Esquisito. Onde é que estão? Glória a Deus. Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Seu nome, ele chama cada estrela e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite
Pois bem, e depois da saudação do evangelista, nós vamos ouvir um louvor pela nossa irmã Cláudia e ofertar nessa noite. Tem ali do lado dela a sua filha, que é uma cantora, a Carol, irmã que é cantora também, meu Deus do céu. Tem o Wellington, que é cantor abençoado, né? Também que tem o presbítero Valdécio, depois da mensagem, aí o cantor Valdécio, irmãos. Tá certo? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Isaías capítulo de número 40, versículo de número 7 e 8, diz assim: seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva, mas seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Bênção. Irmã Cláudia, quero convidar. Vamos louvar ao Senhor, aproveitar que a banda está aqui, vamos cantar ao vivo, vem, irmãos. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque
louvor maravilhoso, né, meus irmãos? Que bom, queridos, como é bom, né? A gente ouvir tantos louvores abençoados, maravilhosos. E ainda vamos ouvir o nosso irmão Carmo também, né? Cantor abençoado aí, louvando o nosso Deus. Glória a Deus. Hoje aqui nós estamos no interior de Jaicós, na cidade de Esquisito, né? Mas aí nós podemos ir até mais tarde, aqui não tem problema não. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Cantar no playback é bonito, mas ao vivo é o dobro da boniteza. Para mim, né? Cantar no playback é bonito, todo jeito, louvor é bonito, mas ao vivo e com essa banda aí, bênção do Senhor nosso Deus. Vamos ouvir o nosso irmão Carmo louvando o nosso Deus também. Glória a Deus. Eu salvo da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu sou o Carmo, congrego ali no Brasil para Cristo, em Nhuma, Piauí. Estou muito feliz aqui estar cultuando e louvando aqui juntamente com os irmãos. Antes eu costumava dizer que me sentia pequeno, estar no meio de grandes profissionais, mas hoje eu me digo gigante por estar na presença de Deus. E tudo o que eu faço é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória te damos, Senhor. Eu não sei o que ele viu.
E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Hospital Justino Luz, em Picos, às 7h50 da manhã. Então pode subir aqui, pode trazer aqui o Felipe José de Souza. É aqui o pai José de Souza, que bênção. Josué de Souza, glória a Deus. Pois bem, quero convidar a igreja para ficar de pé, por favor. Ficamos de pé, meus irmãos. Aleluia. O momento é muito importante, é maravilhoso, porque é a consagração de uma criança. Quero convidá-lo aqui, evangelista Zacarias. É você mesmo, está novo ainda, né? E também o Felipe está pequeno ainda. Eu sofri muito quando eu era obreiro, ajudando o pastor João, porque eu não consagrava a criança onde eu estivesse, para ele não me colocar para segurar a criança. E tem deles que já está quase namorando quando ele vai consagrar. Os pais trazem para consagrar. Tá, rapaz. Digo, meu Deus do céu, que castigo. Mas eu não arreguei não, irmãos. Todo ele eu segurei. Era grande, eu pegava, colocava nos braços, o menino chorava, né? Mas eu estava nos braços ali, eu pequenininho mesmo assim. Mas eu acho que por isso bem que ele gostava de colocar eu para segurar a criança, né? Acho que era por isso, né? Peguei aí, Simeão. Glória a Deus. O Felipe é um presente de Deus. É o primogênito, presente de Deus, o Felipe. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo, aliás, no capítulo 2, versículo 21, está dito assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhes dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhes fora posto antes de ser concebido. Cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para dar-lhe oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Queridos, nesse momento, Simeão, profeta do Senhor, homem de Deus, que teve desejo de ver a salvação de Deus, e ele foi dirigido pelo Espírito Santo para ir até o templo, meus irmãos, ali em Jerusalém. E quando ele chega no templo, foi exatamente o momento que José e Maria chegam com o menino Jesus para ser apresentado no templo. Naquele momento, Simeão teve o privilégio que o seu coração desejou, que era consagrar o menino Jesus, irmãos amados, ver o menino Jesus, e aí teve o privilégio de consagrá-lo. Naquele momento ele toma o menino Jesus nos seus braços, olhando para ele levanta os seus olhos para cima e diz: Pai, graças te dou, aleluia, Senhor dos céus e da terra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Agora, meu Pai, se quiser, pode me despedir em paz. Tudo que queria Simeão era ver o menino Jesus. Glória a Deus. E ele teve o privilégio não só de ver, mas de tomar nos braços e consagrar. Não é Simeão Zacarias. Aqui é o Simeão com 2 nomes, Simeão Zacarias. Glória a Deus. Felipe, rapaz, tu quantos meses? 6 meses, tu está desse tamanho, menino. Olha o tamanhozão do menino com 6 meses. É bênção de Deus, viu? Vocês estão criando bem criado. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz lá em Provérbio
cria a criança no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não se desviará do caminho que foi ensinado. Portanto, irmão Josué e irmã Miriam, ensinam o Felipe caminhar nos caminhos do Senhor. Não deixa o Felipe em casa. Ele está me olhando, olha ele para mim. Não deixa o Felipe em casa. Sempre a criança, quando cresce, começa a dizer: não, pai, eu estou com preguiça, eu não quero ir para a igreja hoje. Não vai nessa, traz na marra. É chorando. Se não parar de chorar, se pôzinho na bunda dele que ele cala. Não é, Felipe? Mas não deixa em casa. Viu, irmãs? Vocês são os professores dele. Viu? É vocês que vão educar o Felipe para ele caminhar no caminho do Senhor. Vocês vão ensinar ele a orar, ensinar ele a cantar, ensinar ele a adorar o Senhor nosso Deus. Não é, Felipe? De repente será um cantor, um pregador, não é? Que está sendo consagrado aqui no templo. Então Deus abençoe, que Deus abençoe vocês, sejam felizes com o Felipe, tá bom? A igreja estende as mãos para cá no nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu consagro no teu nome o menino Felipe da Silva Souza. Segundo a tua palavra, eu declaro ele consagrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Felipe, tu quer chorar, rapaz? Meu Deus do céu, tá cheirosinho, né? Cheirinho de criança, criança cheira muito. Agora o menino começa, menino acaba o cheiro, aí começa outras coisas, né? Mas criança é cheirosinho. Aí o Felipe tá cheirosinho. Deus abençoe vocês, tá? Em nome do Senhor Jesus. Aqui os dados aqui do Felipe. Vai lá para, ainda bem que andamos aqui com o secretário, já entrego a ele, né? Secretário, tira essa parte aí, essa de cá de baixo, me entrega, por favor. Meus irmãos queridos, agora nós vamos receber a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? O melhor é a palavra de Deus, é o melhor, queridos, e nós vamos receber agora no nome do Senhor Jesus. Mas antes, eu quero dizer que no dia 12 de setembro, nós vamos estar realizando a segunda edição da nossa cruzada, o Despertar da Fé para a Salvação. Essa pergunta, pastor, aonde vai ser? Vai ser lá na nossa igreja da Santana. Aí você pergunta, pastor, de quem é o pregador? E eu vou revelar para vocês. Não vou deixar sem revelar para vocês. Vou deixar mais para frente. Está tão longe ainda, né? Tem 2 meses ainda. Dia 12 de setembro. Está aqui o pregador. Está aqui, irmãos. Mas eu vou deixar vocês aí na expectativa. Não vou dizer quem é agora não, tá bom? Deus abençoe no nome de Jesus. Todo mundo de pé, por favor. Pai querido, abençoe o teu servo, pastor Antônio, meu Deus. O teu filho está, meu Pai amado, com a incumbência de trazer a palavra para os nossos corações nesta noite. E eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor toma nas tuas mãos o teu servo, usa poderosamente, meu Pai, à altura da necessidade que o teu povo tem de ouvir a tua palavra nesta noite, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Estou feliz, honrado por estar ministrando na primeira edição. Glória a Deus, responsabilidade. E estou alegre de estar cultuando a Deus com a igreja de Jaicós, com a igreja do Esquisito, com a igreja do Tanque dos Batistas, Saquim, Saco da Serra, que mais?
Caldeirãozinho, eita glória, é bênção demais. Santana, glória a Deus. Eu gostaria de estar externando minha alegria e citando a pessoa do presidente, do pastor José Francisco, e sinto todos cumprimentados, evangelista Zacarias, evangelista Gessé, bora me ajuda aí, evangelista Valdinar, evangelista presbítero Valdécio, quem mais? Já. Missionário Zé Orlando, missionário Alberto, presbítero José Ival. Pronto, todos abraçados, cumprimentados, e a igreja do Senhor também. Amém. Glória a Deus. Queridos, sem mais delongas, vamos para a palavra. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Bereshit. Bereshit. Que livro é esse? Hebraico. Antes também eu gostaria de cumprimentar o cantor Léo. Bênção do Senhor. Esteve em uma também. Eu vou dizer, irmãos, Bereshit significa começo. Que livro é esse? Gênesis. Glória a Deus. Capítulo 3, versículos 8 a 10. Glória a Deus. Bereshit é a primeira vez. Eu já ia me castigar quando chegasse em casa. Mas você não conheceu o Bereshit ainda. Estamos começando. Começo. Início, princípio. Isso significa Bereshit. Capítulo 3, versículos 8 a 10, que diz assim: E ouviram a voz do Senhor. A irmã aqui já cantou, falando sobre a voz do Senhor, que passeava no jardim na viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Glória a Deus. Entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, e tive medo, porque estava nu e me escondi. Podem sentar, queridos. Aleluia. Queridos, estamos diante de uma passagem onde Deus faz a primeira pergunta na Bíblia. Escrito, é a primeira pergunta que Deus faz: Onde estás, Adão? Essa é a primeira pergunta. E essa primeira pergunta não foi uma pergunta geográfica, porque Deus sabia exatamente onde Adão estava. Essa pergunta é uma pergunta espiritual, relacional. Deus estava procurando Adão, e é o que Deus faz de Gênesis a Apocalipse. É um Deus que procura pessoas. Mesmo depois da queda, o importante, o engraçado e o interessante dessa passagem, essa passagem que nós lemos, esses versículos que nós lemos, Adão já comeu do fruto, Eva já comeu do fruto, mas quem procura Adão é Deus, e não Adão procura a Deus. Deus nunca pergunta por falta de localização ou por falta de informação. Deus pergunta para que nós possamos refletir. E a pergunta de hoje é: onde estás, Adão? Onde você está? A história de Adão e Eva é a nossa história. Porque quantas vezes nós já escondemos de Deus? Quantas vezes nós já fugimos da presença de Deus? Quantas vezes nós tentamos fugir da presença de Deus? Todos nós um dia fizemos isso. E qual é o contexto? O contexto é o Jardim do Éden.
Deus cria o céu, a terra, o mar, a flora, a fauna, o sol, a lua, as estrelas. E no sexto dia, Deus faz a coroa da criação, que é o homem. E Deus no sétimo dia faz o homem, e Ele coloca o homem no jardim do Éden e diz: tá vendo esse jardim? Esse jardim todo é seu, para você cultivar, usufruir, ser abençoado desse jardim. Esse jardim tinha de todas as frutas, de todas as coisas, não faltava nada para Adão. Deus fez apenas uma dica para Adão: todas essas frutas, todas essas árvores, cultive e coma. Apenas dessa árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você está proibido. Então percebe, irmãos, que quando Adão está no jardim, o que nós precisamos entender é que a melhor coisa de Adão não era o jardim. Escute, a melhor coisa de Adão não era estar no jardim, não era ter todas as árvores que pudesse comer, não era ter todos os animais, não era ter Eva. Qual era, pastor? A melhor coisa que Adão tinha no jardim, a Bíblia diz que no entardecer do dia, Deus descia e falava com Adão face a face. Então, qual era o bem mais precioso que Adão tinha? A presença de Deus em sua vida. Aleluia. Eu quero dizer que nós podemos ter qualquer coisa: dinheiro, saúde, fama, riqueza, beleza, aparência, mas eu quero te dizer que o que nós temos de mais importante, nada disso é mais importante. O que nós temos de mais importante é a presença de Deus na nossa vida. E se nós não tivermos a presença, tudo isso se torna sem valor. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos o maior rei de Israel, o homem mais conhecido, o governante mais conhecido. Quem, pastor? Davi. E ele escreve no Salmo 16, versículo 2, ele diz assim: eu não tenho outro bem além de ti. Aleluia. Davi tinha riqueza, Davi tinha poder, Davi tinha um exército ao seu dispor, Davi tinha ouro, Davi tinha prata, aleluia, Davi tinha uma coroa real, mas ele sabia que o maior e melhor bem que ele tinha era a presença. Aleluia. E o pecado, ele fez exatamente isso. Se distanciou Adão de Deus. Por quê, pastor? O pecado cria esconderijos. A Bíblia diz que quando Deus brada no meio do jardim, aquela voz que era outrora, Adão contava os minutos, os segundos para ouvir aquela voz. Aquela voz agora dava medo e ele se escondeu. Por quê, pastor? Porque eles comeram do fruto. Antes do pecado não havia medo. Antes do pecado não havia vergonha. Antes do pecado não havia separação. Com o pecado mudou tudo. Agora eles costuravam folhas para cobrir a sua nudez. Tentaram se esconder, ou tentaram esconder aquilo que Deus já conhecia. E as pessoas no século 21 tentam se esconder. Os esconderijos são diferentes, mas a forma é a mesma. Hoje pessoas continuam escondidas atrás do dinheiro, pessoas escondidas atrás da religião, pessoas escondidas atrás de aparência, pessoas escondidas atrás de rede social, pessoas escondidas, irmãos, atrás do sucesso, pessoas escondidas atrás do vício. Mas nada disso vai te satisfazer.
Nada disso vai fazer você uma pessoa feliz, porque ninguém consegue esconder o coração de Deus. Quem sabe pessoas andam pela rua sorrindo, como se estivesse feliz, como se não tivesse acontecendo nada, mas eu quero te dizer que Deus conhece o teu coração. Deus sonda o teu coração e Deus sabe, você sabe que você precisa da presença, porque sem a presença você não continua, sem a presença você não tem força, sem a presença você não tem, aleluia, poder para continuar. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré, está aqui para, aleluia, aliviar a tua dor, aliviar o teu sofrimento, te tirar dos vícios, aleluia. Já foi lido aqui: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aleluia. Jesus é o remédio para curar qualquer coisa na tua vida, aleluia. Jeremias, Deus fala com Jeremias, capítulo 23, versículo 24, ele diz assim: acaso esconderia alguém em esconderijos, de modo que eu não possa ver? Tentar esconder o pecado só vai te afastar mais da presença. Porque quem se esconde de Deus vive com medo. A Bíblia diz que quando Deus chama Adão, Adão se esconde. E quando Deus fala com Adão, ele diz: é porque eu ouvi a tua voz e temi. O medo que agora assola a vida de Adão, antes era comunhão. Quem anda longe vive assustado. Quem anda longe da presença tem medo. Quem anda longe da presença tem medo do amanhã. Quem anda longe da presença tem medo da morte. Quem anda longe da presença tem medo da condenação. Quem anda longe da presença tem medo do vazio, aleluia. Mas Deus está nesta noite para expulsar todos os seus medos, aleluia. Se você tem medo da condenação, eu tenho um antídoto. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, aleluia. Quem anda com medo da morte, eu tenho um antídoto. João capítulo 11, versículo 25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Primeira carta a João, ele escreve: o perfeito amor lança fora todo medo, aleluia. Glória a Deus. Se eu acabasse a mensagem aqui, seria uma mensagem triste. Adão escondido, Adão com medo. Não vou terminar a mensagem aqui. Por quê, pastor? Porque eu quero te dizer uma coisa: Deus continua te procurando. Deus continua te procurando. Você acha que está escondido, e Deus me trouxe nessa noite para dizer: eu estou te vendo, aleluia. Observe que Deus continua a perguntar: Adão, onde estás? Aleluia. Observe que Deus não chamou a árvore, Deus chamou Adão. Deus não chamou o pecado, Deus chamou Adão, aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Deus não desistiu de Adão, aleluia. Eu quero te dizer, a mensagem nesta noite é: Deus não desistiu de você, aleluia. Por mais que você se esconda, por mais que você tenha os seus esconderijos, Deus está nessa noite para te dizer: eu te vejo, eu te vejo, eu te vejo, aleluia. Se nós lermos a Bíblia Sagrada, ela nos informa que Deus continua procurando o homem. Provar. No Éden, Deus procurou Adão.
Na caverna, Deus procurou Elias. No poço de Jacó, Deus procurou a samaritana. Em Jericó, Deus procura Zaqueu, aleluia. E no caminho de Damasco, Deus procura Paulo de Tarso, que se transforma em Paulo, aleluia. E nessa noite, no esquisito, Deus está à tua procura. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Deus ainda olha para ti com o mesmo amor, que Deus ainda se preocupa contigo, que Deus ainda, aleluia, está olhando para a tua vida e dizendo: eu ainda te amo e não desisti de você. Porque Lucas capítulo 19 versículo 10, porque o Filho do Homem veio para salvar e buscar aquilo que se havia perdido, aleluia. Mas sabe, queridos, enquanto Deus procura o homem procura meios para se esconder e para se justificar. A Bíblia diz que no versículo 7, enquanto Deus procura Adão, diz que no versículo 7 eles estavam cozendo folhas de figueira. Cozer com S e não com Z. Cozer com Z é cozinhar, cozer com S é costurar. Eles estavam costurando folhas para esconder a sua nudez, para esconder os seus pecados. Eles achavam que funcionava aos olhos deles, mas não funcionou. Não para Deus. E os homens continuam cozendo folhas, costurando, procurando meios e atalhos. Atalhos na religião. Religião não salva. Atalhos na boa aparência. Tua boa aparência um dia vai passar, não salva. Atalhos no dinheiro não compra a salvação. Boas obras, é importante fazer boas obras, mas não quer te dizer que boas obras não salvam. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que para o homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Os homens procuram meios, atalhos. Os homens inventaram alguns meios para se enganarem. Tem um tal de purgatório que eu nunca encontrei na Bíblia. Se alguém encontrar, me ajude aí. O que é o purgatório? É um lugar de transição. A pessoa se purifica e depois vai para o céu. Contrário à Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois juízo. Quantos atalhos os homens criaram? Quantas gambiarras? Falar no sentido mais rasteiro da palavra. Quantas gambiarras os homens criaram? Mas eu quero te dizer que não existe atalho para o céu. Pastor, o que é que existe para o céu? Existe caminho, aleluia. E esse caminho é no singular, aleluia. Não existe dois caminhos, não existe três caminhos, não existe quatro caminhos. Existe um caminho. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, aleluia, Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quiser chegar a Deus, não crie atalhos, vá pelo caminho, aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, o que eu acho fantástico na Bíblia é que como Deus sempre, em todas as situações, Deus usa as situações para nos apresentar Jesus. No Éden,
Deus usou a situação de Adão e Eva para apresentar Jesus. Me prove, pastor. Vou provar. Quando Adão e Eva estavam costurando as folhas, Deus disse: para com isso. Eu tenho uma solução para esse teu problema. Para a nudez de Adão e Eva, não foram as folhas. Não foram as folhas. O que que Deus fez? O que que Deus fez para encobrir a nudez de Adão e Eva, irmãos? Se você prestar atenção, Jesus, Deus mata um animal. Mata um animal. O sangue foi derramado. E com a pele daqueles animais foi escondida a nudez de Adão e Eva. Deus está dizendo: Adão, eu estou te trazendo de volta para mim através do sangue, através da morte, através do sacrifício. Jesus estava apontando lá para a cruz do Calvário. Jesus está dizendo: onde tem pecado, Jesus está aqui para te salvar. Onde tem pecado, o sangue foi derramado. Onde tem pecado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Onde tem pecado, agora você tem solução para os teus problemas. Agora você tem solução para os teus pecados. Agora você tem remissão dos pecados. E a remissão é através do sangue. A remissão é através da morte de Jesus. A remissão é através do sangue de Jesus vertido no Calvário. Aleluia. No Éden o homem foi expulso, perdeu a presença, perdeu o que ele tinha de mais sagrado. Mas no Calvário, Jesus dá de volta tudo aquilo que Adão perdeu no Éden. Enquanto no Éden a porta estava fechada, no Calvário Deus abriu a porta. E ele diz em João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta. Aleluia. O véu do templo se rasgou e agora nós temos acesso. Nós não precisamos nos esconder. Nós podemos, aleluia, nos aproximar de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16, ele diz: chegue-se a nós, pois com confiança ao trono da graça. Pastor leu aqui, aleluia, que a nossa salvação não é por meio das obras. A salvação é por meio da fé, mediante a graça que Jesus, aleluia, criou, implantou lá na cruz do Calvário. Aleluia. E para que eu possa finalizar, para não ficar muito tarde, eu queria dizer que talvez você esteja se escondendo nessa noite atrás de um sorriso. Talvez você esteja nessa noite se escondendo atrás de uma religião. Talvez você esteja nessa noite se escondendo atrás de um vício. Talvez você esteja nessa noite se escondendo atrás de uma culpa. Talvez você esteja nessa noite se escondendo atrás de uma vergonha. Talvez você esteja nessa noite se escondendo atrás de um pecado secreto. Mas Deus continua a te perguntar. A voz que ecoou lá no Éden: Adão, onde estás? É o mesmo Deus que pergunta hoje no esquisito: onde estás? Aleluia. Onde estás? Onde estás? Ele sabe onde você está. Mas essa pergunta é para que você possa, aleluia, refletir e te trazer de novo à presença. Deus hoje não quer te expor, não. Ele quer te restaurar. Ele já pagou todas as nossas dívidas. Ele já pagou todas as nossas contas. Mas precisamos tomar posse. Quando Albert Einstein morreu,
um dos maiores físicos do século XX, que foram mexer nas coisas dele. Entre um livro, no meio de um livro, tinha um cheque de $1 milhão. As pessoas começaram a se perguntar: como é que um homem tem um cheque de $1 milhão e não usufrui? Porque cheque, ele só tem valor se você ir lá e descontar. Senão ele só é mais uma folha de papel. E alguém pode dizer: que homem besta, que homem tolo, não usufruir desse $1 milhão. Sabe, queridos, e muitas vezes nós somos Albert Einstein. Por quê, pastor? Porque Jesus já pagou a nossa conta, as nossas dívidas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Aonde? Na cruz do Calvário. Mas nós não usufruímos daquilo que Deus nos deu. O que nós temos de maior valor é a salvação. Mas nós só tomamos posse da salvação a partir do momento que nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A partir do momento que nós decidimos viver uma nova vida. Então nessa noite eu não estou aqui te apresentando uma nova religião. Eu estou te apresentando quem pode mudar a tua vida. E eu quero finalizar com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus quer uma nova história para a tua vida. Deus quer uma nova vida para a tua vida, porque Ele veio para te dar vida e vida em abundância. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, ouvimos a palavra de Deus através da instrumentalidade do nosso querido pastor Antônio, a palavra poderosa. Fica aí a pergunta de Deus: aonde você está? Né? Tantas pessoas que estão se escondendo, né? E o Senhor à procura delas. Quero nesse momento, que tem um cantor Léo, está preparado aí? Tem que estar. Tem que estar mesmo, claro. Nós vamos ouvir o cantor louvar e depois também o nosso presbítero Aldécio. Eita glória! Aleluia, Deus! Por lá, mano, vamos trabalhar? Amém, meus irmãos? Cantar é ao vivo. Ao vivo, e todo mundo de pé. Está cansado aí as cadeiras aí? Vamos ficar de pé todo mundo, irmãos?